Tadashivatsamarambam Shankaracharya Madhyamam Asmadacharya Paryantam Vande Guru Paramparam Om Shanti 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 Om Namastê. Bem-vindo a todos à segunda aula, segundo segmento da aula de domingo. Nós estamos fazendo o resumo do capítulo 14 e Krishna, a partir do verso 5º do capítulo 14, né, ele inicia a apresentar os ensinamentos, assim por dizer, né, das três energias, né? As três energias que constituem o Ahamkara, tá? O corpo, mente, sentidos, é o Ahamkara. É o ser aparecendo como o Jiva Ser, como o Jiva Atma, né? E o propósito aqui, após termos definido cada uma dessas energias, né, uma sendo responsável pela clareza, pelo conhecimento, pela sabedoria, pelo foco, né, pela capacidade de conhecer, né, e de ser inspirado, né, a conhecer mais e mais até que a gente possa obter o conhecimento final, o superior, né? Então, esse é o Sattva-guna. Rajoguna vai impulsionar o indivíduo no mundo para obter sucesso mundano, né? Muitas ações, muitos projetos, né? E ele vai fazendo tudo aquilo movido por sua energia mais rajásica, né? O indivíduo que tem sucesso no mundo, inicialmente, ele tem Rajoguna, mas ele tem Sattva-guna por trás daquele Rajoguna, tá? Então, ele tem, ou a gente pode dizer, ele tem Rajoguna predominante, mas tem Sattva-guna por trás, e esse Sattva-guna, ele permite a ele de ter sucesso, tá? Mas esse sucesso pode estar muito misturado com Tamoguna, no sentido de que ele vai buscar o sucesso mundano e somente que possa beneficiar a ele, somente ele, porque ele é simplesmente egocêntrico, né? Ele é egoísta, ele faz o que ele faz para desfrutar dos resultados para si e somente para si. Então, quando o Raja ele se purifica, desenvolve mais sattva, às custas de Tamoguna, ele se torna um indivíduo muito dinâmico, mas as ações elas são voltadas para beneficiar o meio ambiente. Aí o indivíduo ele realmente é um karma yogi, né, qualificado. Ele tem muitas energias, ele tem energia para dar e para vender, não somente para suprir a necessidade de sua família, mas para transbordar e sofrer e suprir também, beneficiar o meio ambiente, nossas sociedades, né? Então, e a definição do Tamoguna, que é aquela energia responsável pela grossificação e materialização desse universo, e quando a mente humana ela é condicionada por muito Tamoguna, ela se manifesta, esse Tamoguna, com ausência de desejo de participar do milagre da vida, entendeu? A pessoa vai ficando mais deprê, vai procrastinando, mais preguiça, né? Vai desenvolvendo um sentimento de impotência, de incapacidade, não, 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 vai encontrando desculpas para justificar essa condição rígida, né? Cristalizada de não querer fazer nada, né? E aí a sujeira vai crescendo dentro de casa, a poeira, e a pessoa não tem as energias necessárias e ela vai ficar tendenciosamente querendo só o quê? Comer, dormir e experimentar o entretenimento daqueles mais básicos que existe, mais, né, no tempo antigo, né, 30, 40 anos atrás, antes do internet ter se tornado né, tão disponível, era ficar ali na televisão, né, assim, mudando de canal de novo, assistindo aqueles programas que, né, que não acrescentam nada em termos de crescimento do indivíduo, né? Então, este é a manifestação do Tamoguna, né? Ele cristaliza e ele paralisa o indivíduo de tal modo que ele não tem nem mesmo, às vezes, a energia para quebrar aquela cristalização, porque, como nós sabemos, as energias, elas precisam ser transformadas, convertidas, mas você jamais pode transformar
o seu corpo-mente, que é dominado por muito tamoguna, em um corpo-mente dominado por Sattvaguna. Tamoguna jamais se converte em Sattvaguna. A conversão inicial é transformar Tamoguna em Rajoguna e mais tarde, então, Rajoguna em mais Sattvaguna. Como nós dizemos, esse processo espiritual ele totalmente depende do cultivar, desenvolver e manter uma personalidade, um complexo corpo-mente mais condicionado, mais e mais condicionado por Sattvaguna. E o Sattvaguna, ele é transformado de Rajoguna para Sattvaguna. Então, se nós somos dominados por muito Tamoguna, a única solução é chacoalhar o corpo, fazer exercício, correr, fazer pilates, natação, mexer o corpo, você tem que quebrar aquela energia de inércia, de paralisação, de cristalização, para gerar, mover os pranas de tal modo que você possa obter o dinamismo necessário para interagir de mundo de modo mais saudável e a energia necessária para promover e produzir mais desenvolvimento espiritual, porque até então você estava simplesmente produzindo uma transformação de tamoguna em Rajoguna. Agora você tem Rajoguna à sua disposição, você pode promover a conversão de Rajoguna em mais Sattvaguna. Por quê? O indivíduo que é mais Sattvaguna, no âmbito de uma vida meramente mundana, Sattvaguna ela vai ser responsável pelo sucesso mundano do indivíduo porque ele vai ter mais inteligência, mais clareza, mais visão para empreender, para se preparar, para entrar no mundo do mercado do trabalho e, de modo bem-sucedido, né, ter realmente uma vida mais confortável, né, provendo as necessidades da família, fazendo as suas viagenzinhas, uma vida mundana, mas ainda assim uma vida mais saudável. Somente então o indivíduo pode desenvolver um desejo real, genuíno, por crescimento espiritual, tá? Somente então. Se o indivíduo se sente paralisado e fracassado, ele não tem energia para promover o desenvolvimento espiritual. Cada coisa em seu lugar, em seu momento, né? Então, essas são as três energias e agora nós vamos ver, né, fazendo esse resumo, o modo qual elas nos prendem no mundo, né? Isso já é uma coisa que foi bem elaborado, eu elaborei muito nas aulas anteriores, nas últimas semanas, né? Você fica preso porque a sua personalidade única, ela se torna mais dominada por uma dessas três energias. E cada uma dessas três energias que domina a minha personalidade vai exigir um meio ambiente compatível. Se eu sou um ambiente, se eu sou uma personalidade dominada por Tamoguna, eu não vou querer viver num ambiente onde tem muito dinamismo, muita interação, né? Muitas oportunidades de fazer, experimentar. Não, eu abdiquei. E tem muita gente no mundo espiritual que confunde Tamoguna com Sattvaguna. Aí você, não, eu transcendi, eu não quero participar de mais nada. Não, pá, o que que você faz? Não faço nada, porque eu não sou fazedor, essas bobagens que a gente acha por aí, né? Não, são duas coisas distintas, Tamoguna e Sattvaguna. O indivíduo tamásico, né, como eu disse, ele vai exigir um ambiente tamásico. O que que é um ambiente tamásico? Ninguém que me perturbe porque eu gosto mesmo de dormir, eu gosto de comer, e como eu não tenho energia para produzir uma refeição saudável, eu vou comer porcaria, né? Eu compro aquelas porcarias que você abre o saco e fica ali na frente da televisão, né? Se machucando, se fazendo mal, né? Criando doença, potencialmente desenvolvendo doenças crônicas, já comendo essas porcarias, vendo a televisão ou dormindo, né? Sem ter nenhuma força realmente para empreender, fazer, mesmo que seja empreender a limpeza da casa, uma faxina boa, né? Então, uma pessoa que se entregou realmente a este nível, que é um nível mais inerente ao mundo animal, vegetal, entendeu? Aquela pessoa que está vegetando por aí, mas ainda assim respira, né?
Então, uma pessoa que renunciou ao processo de desenvolvimento espiritual, mas que assim ainda assim respira, naturalmente, né, quando a gente entra no âmbito, o que ocorre com essas pessoas dominadas por muito tamoguna, quando elas deixam o corpo, né? Elas simplesmente fizeram uma declaração para essa inteligência suprema, o sistema Ishvara, de que não, eu não quero participar em nada disso, isso não é para mim, eu não quero dormir. Ah, você quer dormir? Tudo bem. Você vai nascer de novo, mas como um bicho preguiça. Você conhece o bicho preguiça? Aquele que fica pendurado na árvore, dormindo, dormindo, né? Então, a gente vai obter os nascimentos que nós desejamos e nós estaremos fazendo declarações explícitas ao universo, à existência, daquilo que são os meus desejos. Eu quero viver uma vida ainda mais tamásica, né? Então, se possível, que eu seja um bicho preguiça na próxima vida, né? Então, o modo qual essas energias, a proporção mais elevada, né, a predominância dessas energias nos amarram porque o Jiva, independentemente dessa análise dos gunas, ele vive a problemática do samsara, que é uma condição na qual ele fica amarrado a essas experiências humanas, tá? Porque ele jamais se satisfaz com essa dualidade. Ele quer sempre mais, mais intenso, melhor e, se possível, diferente. Mesmo que ele tenha sucesso na obtenção de seus objetos de desejo, ele jamais se satisfaz. Ele fica preso no samsara, a crença que esta dualidade é realidade e que os objetos de experiência servem o propósito de me completar. E existe o samsara mundano, existe o samsara, né, espiritual, digamos assim, né, do yoga, o samsara místico, é tudo samsara, né, experiências em âmbitos mais grosseiros ou mais sutis, sempre objetos, experiências que nós atribuímos um certo grau, um certo valor, né, e de realidade, às vezes, né, que acreditamos sirva o propósito de me iluminar, de me completar, de me realizar, de me satisfazer permanentemente, né? Então, a causa da escravidão são os nossos desejos vinculativos, são os nossos desejos arraigados. E a gente deseja o que a gente deseja, o modo que a gente deseja, e é uma frustração enorme, porque nós não temos controle sobre o campo dos objetos de desejo dos humanos, tá? É o processo kármica, é o parábada, é o karma universal que irá apresentar para a gente, né, os nossos destinos, os nossos karmas, as nossas circunstâncias e situações de vida. Nós não temos nenhuma possibilidade de controlar, mas se eu tiver realmente, totalmente, tiranicamente governado por meus quereres e não quereres, eu vou sofrer o pão que o diabo amassou, como a expressão brasileira diz, porque eu não tenho nenhum controle, né? Não tenho nenhum controle. Então, a vida como ser humano, né, o complexo corpo, mente, sentido, o arrancara sofre a problemática do samsara, ele se torna amarrado, preso, escravo, né, desta ignorância, deste samsara. E aqui nós estamos vendo o samsara a um nível mais profundo como a minha configuração gúnica, tá? Porque a minha configuração gúnica vai exigir um ambiente compatível com a minha configuração. Eu quero um ambiente mais satívico, né, com muitos livros para ler, com muito silêncio para meditar. Como eu citei para vocês, o Satyavaguna pode produzir duas tendências. Uma delas é uma tendência para meditação do silêncio, ficar em silêncio profundo, né? Outra é produzir uma tendência para o conhecimento informativo. O indivíduo ele quer morar, botar uma cama dentro de uma biblioteca e se não for possível, ele traz uma biblioteca devagarzinho, mas sempre traz, produz uma biblioteca em casa. Ele ama os livros, ele quer mais conhecimento. É uma outra característica do Satyavaguna, né? Conhecimento científico, conhecimento espiritual, ou simplesmente a busca por estados de meditação, de silêncio, estados de samadhi, que oferecem pelo menos um alívio temporário a problemática do samsara, que é toda ela fundada na ignorância do eu real, da real natureza do ahamkara, como Satchitananda Brahman, né? Então,
A escravidão está sempre ali, nós estamos analisando a escravidão do ponto de vista da predominância da nossa personalidade, que vai exigir um ambiente, de modo geral, propício àqueles objetos de experiência que eu aprecio. Objetos de experiência mais satívicos, objetos de experiência mais rajásicos, objetos de experiência mais tânicos. Tá? Então, aqui nós estamos colocando os objetos mais rajásicos, mais satívicos, como o meio ambiente e eu fico preso naquele ambiente porque essa é a predominância dos meus gunas, tá? Causa uma escravidão, de modo mais generalizado, né? Então, nós vimos também que os gunas, eles são inofensivos, eles são as energias. Eles não amarram ninguém. Os gunas são os blocos de construção do nosso corpo, mente e sentidos e do inteiro universo. Compreender essa natureza anátima nossa é importante. A gente está querendo compreender a nossa natureza material, inerte, e a nossa natureza consciência e espírito. É melhor que a gente compreenda devidamente, porque senão a gente vai acabar vacilando e a gente vai transferir atributos da nossa natureza anátima, pensando que seja a nossa natureza átima, espírito, consciência. É a coisa mais comum quando a gente vai se utilizando, a gente vai buscando a natureza da realidade, mas a gente vai transferindo atributos da nossa natureza anátima. Isso é importantíssimo. O pessoal mais envolvido com a meditação experiencial do mundo da yoga, nós estamos falando aqui de que eu começo a meditar e aí eu começo a ter essas experiências de samadhi, de bem-aventurança, e eu vou pegar esses atributos desse objeto de experiência, que é uma bem-aventurança, que é um reflexo da consciência original, numa mente contemplativa, uma mente extremamente silenciosa, e eu vou dizer, esse objeto de experiência maravilhoso, este Ananda, né, é o ser. Então, eu estou transferindo um aspecto da minha experiência humana de algo que é uma configuração, um objeto de experiência definido por determinados atributos e propriedades, como a bem-aventurança experiencial, e eu vou achar, ok, cheguei ao meu destino porque agora eu encontrei a realidade. Não, aquilo é um objeto, e como um objeto de experiência, por natureza, ele aparece e desaparece e se modifica de momento a momento. Então, nós queremos compreender realmente, né, devidamente, tudo que é, tudo que pertence aos gunas, de modo que a gente não caia no engano de transferir aspectos da nossa natureza prakriti, da nossa natureza gúnica, e dizer, agora eu encontrei o ser. Não, aquilo também é prakriti, aquilo também são os gunas. Essa experiência de samadhi é anattama, é samsara espiritual, yoga, tá? Mas ainda assim é samsara. Qualquer dualidade é samsara, tá? A não dualidade é somente, não é um estado, mas é uma compreensão profunda que irá condicionar o estado qual o Jiva Mukta, o Jnani, experimenta a dualidade, mas fundamentalmente é feito de conhecimento puro, direto, a paróquia Jnana. Então, nós não queremos ficar presos em nenhuma sobreposição do Prakriti de Maya, naquilo que é a consciência está no silêncio profundo, está numa paz maravilhosa, ela está brilhando, e a bem-aventurança vai ocorrendo, aí eu estou em êxtase, eu estou em bliss, eu estou assim, encontrei o ser, encontrei o ser. Não! Onde tem o experimentador e o experienciado, o conhecedor e o conhecido, nós estamos em mítia, dualidade, conhecedor, conhecido, e tudo que é conhecido é sempre num fluxo constante de mutação, é temporal, aparece e desaparece, e jamais irá satisfazer realmente o yogi, ok? Então, nós precisamos de saber os dois princípios para não causar essa confusão. Nós temos que saber que sem os gunas nós não podemos fazer essa busca espiritual, porque o nosso instrumento de conhecimento, né, o nosso Jnana Indriyas, né, eles dependem da mente ancorada no corpo físico. A mente é uma mente material também. O corpo físico é o corpo material, né, mais grosseiro,
E o corpo físico ancorado, o corpo sutil ancorado no corpo físico, faz de mim o Ahamkara. Eu, sem esses dois corpos, e sem a minha mente subconsciente, o corpo causal, eu não posso fazer nada neste mundo. Mas o propósito nosso aqui, vedantinos, buscadores da realidade, é completar a nossa jornada nesta encarnação. E para isso nós precisamos do nosso corpo gúnico, da nossa mente gúnica. A gente precisa do Ahamkara, né? Então nós temos que compreender que não é uma questão de abandonar o mundo ou simplesmente rejeitar a nossa natureza material, porque sem a natureza material, a gente não vai conseguir realizar nada, muito menos o autoconhecimento. É saber lidar com a nossa natureza material sem, sem exigir dela algo que é impossível. Você jamais vai obter essa felicidade, essa paz, essa bem-aventurança derivada de uma compreensão profunda, que é o Jnana Palam, que é diferente do Palam, derivado de uma experiência. Esse Anapalan jamais pode ser obtido a menos que você tenha um intelecto ancorado no seu corpo físico. Não existe nenhum problema, você tem que simplesmente compreender o que é Satya, o que é Mithya e o porquê que você precisa do seu corpo Prakriti, porque é somente dentro do âmbito do mundo Prakriti que a realidade Satya pode ser obtida, tá? Como eu costumo dizer de novo e de novo. Eu preciso saber lidar com essas energias, saber lidar com o meu corpo, com a minha mente, refinar, purificar, né? Amadurecer, de tal modo que eles não sejam cordas que me amarram no samsara, mas que sejam energias que me libertam do samsara. Tá? De modo que eles já não sejam mais cordas que me amarram no samsara, mas que sejam as energias que me libertam do samsara. Do verso 5 ao verso 18, Krishna Guru analisou um pouco o Ahankara, né? E o modo qual as três energias configuram o Ahankara. Mas antes disso, ele apresentou a definição. Depois disso, ele diz o modo qual amarra o Ahankara no mundo, né? No samsara. As indicações, o Linga são as indicações. Eu quero saber se a minha personalidade é mais dominada por Sattva, Rajas e Tamas. E é fácil, né? A gente pode ver se eu sou atraído por esse ou aquele tipo de pessoas, ou ambiente, ou situações, isso vai me dar uma indicação clara de que a minha personalidade é mais rajásica, satívica ou tamásica, né? Depois disso, quando nós deixamos o corpo, né? O que que ocorre com essa alma individual? Para onde que ela viaja após a morte, mais ou menos, como se, assim por dizer, né? Ela vai viajar para lokas superiores, vai voltar para cá imediatamente. Lembrando que essas viagens para lokas superiores, segundo as escrituras dos Vedas, é um resort, é umas férias, uma determinadas férias em lokas superiores, celestiais, mas é sempre uma viagem de ida e volta. O indivíduo, a alma individual vai dar um tempo, vai colher um pouco de punha espiritual em lokas celestiais, mas ele vai ser chamado de volta porque ninguém se liberta do ir e vir a menos que ele se dissolva no oceano da consciência como consciência. Senão é sempre fenômeno em transformação que vai e vem, obtém frutos, obtém méritos, desfruta do prazer desses méritos e retorna para dar prosseguimento a esse processo de descoberta da realidade. Então, quais são os resultados, né, depois que ele deixa o corpo, né? E o outro elemento que é o mais importante é como o Ahamkara pode, né, se tornar, assim por dizer, Gunatita, né? Como é que ele vai descobrir que, embora a sua configuração, constituição material seja mais rajásica, tamásica, satívica, ele, em realidade, ele é além dos gunas, ele transcende os gunas, ele é antes dos gunas, ele é simplesmente nirguna ou gunatita, além dos gunas, né? Então, este é o propósito, é o último elemento que eu coloquei na lista aqui, que é o último, que nós estamos abordando, esse último, como se tornar Gunatita.
Essa definição foi dada, né? A gente já elaborou muito sobre isso. A natureza de Sattva é o brilho do conhecimento, o brilho da inteligência humana, o brilho da sabedoria, o brilho do intelecto humano. O intelecto humano ele brilha porque ele tem muito Sattva Guna, mas alguns intelectos humanos eles brilham, mas tem um pouco de ofuscação devido a excesso de Raja Guna e Tama Guna, né? Tamoguna sendo mais responsável pela ofuscação e Rajoguna pela percepção brilhosa, mas dispersiva ou fragmentada, com essa natureza de um brilho fragmentado, que é um brilho rajásico. Tá? O Rajogunas é de natureza da ação, do dinamismo, da paixão. Eu quero viver, eu quero, né? Quanto mais melhor. Tem muita coisa para fazer. Eu me lembro uma pessoa muito próxima de mim, né? Que uns 20 anos atrás, antes dele se aposentar, etc. Eu acho que quando ele estava fazendo os 50 anos, né? Eu dei parabéns para ele, isso. Ele falou assim: ah, tá ficando velho ainda. Ele falou: que velho nada, cara. Tem muita coisa para fazer nesse mundo ainda. Eu tenho muitos projetos, isso e aquilo, entendeu? Que ninguém fica velho, não. Tem muita coisa para fazer ainda, né? Então, é essa a natureza do Raja Guna. E o Tamoguna é o contrário, né? Amanhã, depois, estou cansado, estou preguiçoso. É a paralisação, né? É a inércia, a ilusão, né? Porque uma mente tamásica é um véu de ignorância enorme, muito enorme mesmo, entendeu? Como eu disse, ofusca, né? Um véu que você não consegue ver as coisas como elas são, né? Devido a esse véu do Tamoguna, né? O véu do Rajoguna, ele é muito brilhante, mas ainda assim ele é muito fragmentado. Uma coisa aqui, outra coisa ali, a pessoa fica um pouco mais confusa, mas tem muito brilho. Então, a natureza do Tamoguna é aquela de morra, né? Morra é a total falta de compreensão, discernimento, discriminação e visão do que as coisas são, né? Não consigo ter uma apreensão correta de qualquer, um acesso correto de qualquer situação, porque minha vida, minha mente é ofuscada por esse véu de tamas. Então, Sattvaguna é receptível e desejosa de conhecimento, aberto ao conhecimento. O Yana, os órgãos do conhecimento são muito despertos, né, querendo mais e mais conhecimento. Já o Rajoguna, os órgãos da ação são muito despertos e querendo muita atividade, muita ação, muita interação, né? Dinamismo, trabalho, realizações, projetos. Enquanto o Tamoguna torna a mente inadequada para viver, incompatível com a vida, nem favorável ao conhecimento, nem favorável à atividade. Então, o Tamoguna é incompatível com a atividade e incompatível com o conhecimento. Uma mente Tamoguna nem está interessada em conhecimento e nem mesmo em realizações materiais, né? Então, essas são as tendências das personalidades humanas definidas segundo a predominação dos gunas, proporções mais elevadas dos gunas e a sequência, né? Se o Sattva Guna vem primeiro ou o Sattva Guna vem depois, o Raja Guna vem primeiro, certo? E tem essas variações que vão caracterizando os tipos de pessoas, tá? Que são muito bem descritas nas estruturas sociais, fundamentalmente que existem em todo o planeta, em todas as sociedades, mas na Índia era conhecida como as 5 castas sociais da Índia, né? Então, a gente está sempre procurando no meio ambiente uma atmosfera que seja compatível com a minha predominância gúnica. Aí o Swami fala um monte de coisa para passar o tempo,
interter a sua audiência e completar aquela hora de entrega dessa conclusão, né? O indivíduo fica preso à infraestrutura, né? O seu meio ambiente, a configuração do campo diante de si. Então, a personalidade satívica fica presa ao desejo por uma infraestrutura favorável à meditação e ao conhecimento. Então, a confusão é uma coisa importante na nossa tradição. Não sei se sempre foi assim, mas aquilo que eu ouvi, né, de algumas pessoas, né, que estiveram em contato com Dayananda, com Shimaya, etc., é que existe um freio, né? Toda vez que os nossos ashrams recebem alguém que diz assim, não, eu estou renunciando a tudo, estou vindo aqui, eu quero me tornar um sannyasi, né? O Dayananda costumava dizer, tudo bem, você pode se tornar um sannyasi, mas primeiro você tem que fazer um campo, um curso, né, de 3 anos vivendo aqui. Primeiro vai conhecer a pessoa, vai dizer se você realmente quiser se tornar sannyasi, você faz uma boa doação, né? Você tem meios? Não, não tem? Fica mais difícil. Vamos ver se a gente consegue te ajudar. Você quer se tornar um sannyasi? Você tem que passar por um teste de 3 anos. Eu falei 3 meses, 3 anos. Primeiro 3 meses, eles dizem, e depois 3 anos. Depois de 3 anos, você tiver total convicção de que esse ambiente de acha é compatível com a sua natureza agúnica, aí a gente vai te dar o sannyas, tá? Mas antes disso, não, porque a margem de erro é enorme. As pessoas querendo fugir do mundo, elas estão confusas e muitas vezes elas cometem este erro, né? Ela não somente ficaria louca dentro do ashram, mas tornaria os swamis e os demais, né, swamis, todos loucos também. Isso rola, né? Eu que assisti, eu vi quase uma infinidade de horas do swami, aqui e ali ele fala um pouco desses problemas que existem dentro dos ashrams, onde as pessoas que não estando preparadas para a vida do ashram se tornam ali, e deveria ser uma atmosfera para uma personalidade mais satívica, mas eles estão cheios de rajogunas, e eles começam a criar atividades, criar competição, criar conflitos, disputas, né? E começa né, criar conflitos lá dentro, porque Rajoguna é um grande encrenqueiro, como nós sabemos, né? O Tamoguna não cria muita encrenca, porque ele não quer realmente interagir muito, fazer nada, né? Mas o Rajoguna, ele cria muito conflito, aprisionando o indivíduo na exigência por um meio ambiente compatível. O Tamoguna vai querer dormir, né? Comer e entretenimento daqueles mais baixos, né? O indivíduo fica preso naquela vida, estilo de vida mais vegetativo. Qual é o meu guna dominante? Isso é importante também. Nós temos o gunômetro, nós temos o mokshômetro, né? O Ronaldo me ajudou a criar o mokshômetro e agora eu vou pedir ajuda a ele para criar o gunômetro, para a gente saber exatamente qual é a nossa personalidade gúnica, né? Então, qual é a minha personalidade? É um outro tema importante, né? Por que que a gente quer saber? Para compreender, para saber o modo qual eu posso tentar reger um pouco, cultivando, ou convertendo as energias, né? Tamoguna para Rajoguna, Rajoguna para Sattvaguna. Aqui no Vedanta Brasil, eu não creio que ninguém esteja amarrado e preso no Tamoguna, mas se tiver alguém sofrendo com excesso de Tamoguna, saiba que a única saída é exercício físico e depois limpar a casa é um bom exercício físico, né? Lavar sempre os pratos, as panelas, e depois que, né, o sistema prânico estiver mais ativado, você vai interagir na sociedade, vai arrumar um trabalho, mesmo que sejam interações muito egocentradas, mas é o primeiro estágio, você jamais teria a motivação de buscar atividades de natureza niskama,
né? Porque você está partindo do bloco de paralisação, você tem que ser movido por uma motivação, e não existe motivação maior para o indivíduo humano seja a motivação de realizar e satisfazer a mim e somente a mim, né? Então, tudo isso, né? A história da viagem, a viagem eu já citei também. Os indivíduos muito rajásicos, eles deixam o corpo ainda com uma pressão enorme de desejos por coisas deste mundo. Rajoguna está predominando. O indivíduo deixou o corpo ainda com uma carga de desejos muito grandes por coisas mundanas, né? Então é fácil a gente inferir e compreender para onde que ele vai, né? É dito que ele não vai, ele permanece suspenso, mas rapidamente ele já fica na fila esperando para voltar, para dar continuidade, né, a esse processo de dualidade. Eu e o que eu quero experimentar, eu o que eu quero conhecer, eu e o que eu quero resolver em termos de conflitos kármicos, né? Então, se o indivíduo morre dominado por Sattva Guna, é dito que ele vai para as locas celestiais, ele vai passar um tempo lá, né, desfrutando, né, dos punyas celestiais, vivendo numa atmosfera de muito amor, de muita paz, muita tranquilidade, né? Mas esses céus, eles são transições, são locas nas quais o indivíduo, né, o desejo pelo céu é uma coisa, né, no âmbito de toda a cultura religiosa, né? A única coisa é que em alguma dessas culturas eles pensam que os céus são locas permanentes nas quais o indivíduo vai e permanece. Não. Ele vai para desfrutar algum punya espiritual. No momento que ele esgota o seu crédito de punya, ele é convidado a retornar para dar prosseguimento a este processo, cujo objetivo não é produzir punya papa ou evitar papa, mas é simplesmente transcender o desejo por punya e o desejo por papa. Os indivíduos interessados por locas celestiais, eles estão investidos no desejo por essas experiências celestiais, até que eles compreendam que o objetivo não é esse. O objetivo de todo nascimento humano é abandonar todos os desejos, porque todos os desejos, eles são resultados, eles produzem resultados que, no máximo, nos permitem satisfações, mas impermanentes, temporais, provisórias, né? Até quando o indivíduo vai querer lutar e viver para a busca de realizações temporárias, chega um ponto que o cara diz assim, chega, exatamente como ocorreu comigo, né? Quando eu levantei da minha sala de meditação, eu falei, nunca mais vou meditar, porque eu estava cansado do samadhi, cansado da bem-aventurança que vinha e depois desaparecia. Até quando o indivíduo vai ficar satisfeito com uma plenitude, uma satisfação e uma paz temporária? Somente a maturidade vai permitir que o indivíduo abandone todas essas buscas por benefícios ou resoluções provisórias, né? Então, as locas celestiais, elas apresentam um alívio temporário, dizem que é maravilhoso, isso e aquilo. É, quando toma alguma é predominante após a morte, a pessoa desce para as dimensões inferiores, né? E então nós temos uma viagem ascendente, descendente, e no caso do Rajoguna, ela não é nem para baixo, nem para cima, ela permanece aqui na fila, rapidamente na fila, pronta para obter um outro instrumento, nesta ordem nossa, nesta dualidade nossa, cujo o nome é Manusya Loka, a Loka dos humanos, a Loka física material, na qual nós temos um instrumento não somente, né, de conhecimento, de experiência, mas de ação para colocar as nossas ações como frutos das nossas atitudes e palavras, né? Manusya Loka é destinado às atividades, as pessoas rajadas querem mais atividades, portanto elas retornam para o mundo dos humanos, né?
Então, as consequências dos três gunas, a viagem da alma individual após a assim dita perda, né, morte ou perda do corpo, do instrumento físico, né, já foi coberta também. Quando nós desenvolvemos mais Sattva Guna, nós temos um desejo por mais conhecimento, são duas manifestações do Sattva Guna. De modo geral, nós queremos mais conhecimento. Em alguns casos, nós queremos conhecimentos filosóficos, espirituais. E muitas vezes, mesmo o Satyavaguna vai produzir um desejo enorme por conhecimento científico também, objetivo científico, né? Então, de modo geral, é o conhecimento. Mas existe também uma manifestação do Satyavaguna operando na mente, que é o desejo por samadhi, o desejo por silêncio e meditação profunda. E aí nós temos que tocar nesse assunto espinhoso de novo e de novo, que o desejo pela meditação é uma bênção, sim, é uma bênção, desde que a gente compreenda que o silêncio obtido através da meditação não é um fim, é um meio, porque uma mente silenciosa, ela pode ser convertida numa mente extremamente contemplativa, de modo que essa mente possa fazer uma inquirição direta sobre a real natureza do eu, e se libertar desta identificação equivocada que causa tanto sofrimento humano. Então, esta Sattva Guna, ela pode produzir o desejo por Samadhi Yoga, pode desenvolver o desejo também por Atmayana, o autoconhecimento. E o autoconhecimento depende de uma mente mais silenciosa, sim, mas a mente silenciosa é um meio, jamais um fim. Porque se nós pensarmos que a mente silenciosa é um fim, a gente vai ficar sempre dependente de uma condição mental que não pode ser mantida, porque os gunas se modificam o tempo todo, os estados mentais se modificam, e aí a frustração de novo vem, né? A dor vem. Então, a mente satívica, a mente silenciosa, é uma plataforma maravilhosa de modo tal que essa mente possa se expor às declarações finais dos Upanishads, e investigar sobre a luz dos ensinamentos a sua real natureza em meditação profunda, no silêncio do coração do indivíduo, a busca pela realidade. Mas as pessoas preferem meditar sobre coisas desse mundo. Todo samsara mundano medita sobre coisas desse mundo. Ah, eu quero um companheiro novo, uma companheira nova, um emprego novo, um carro novo. Eu quero isso, eu quero. São coisas do mundo, né? O samsara mundano, né? Mas o indivíduo rajásico, às vezes, ele também deseja coisas que não são do samsara mundano, mas que são do samsara sutil, samsara espiritual. O que tipo? Ah, estados mentais. Eu quero estados mentais, eu quero estados mentais, eu quero estados mentais, né? Aí, quando eles entram nesses estados mentais, eles fazem satsangs, eles falam sobre esses estados mentais com base no que eles leram e no que eles experimentaram em meditação, e fica propagando a ideia de que um estado mental pode ser a solução para a dor do samsara. Não, é um outro objeto que amarra o indivíduo na frustração da impossibilidade, derivada da impossibilidade de controlar as nossas experiências, né? Causando a escravidão, a dor, a frustração. O que mais que a gente vai querer falar sobre os gunas? Vocês não cansaram dessa história de gunas e gunas e gunas? A gente já olhou para tudo isso de ângulos diversos, né? Eu tento sempre inserir outros elementos dos ensinamentos para não ficar uma coisa muito repetitiva e monótona, né? Samsara é uma condição mental, emocional, psicológica na qual o indivíduo atribui realidade aos objetos de experiência do mundo, no físico material e no sutil, né? E acredita que esses objetos sutis e físico materiais estão ali para me completar, para me realizar e para me iluminar. Não,
Somente o conhecimento da real natureza deste buscador é que vai realmente colocar fim a este processo frustrante de querer obter a felicidade permanente, né, a paz permanente, através do ganho de objetos que vêm e vão. Objetos que vêm e vão jamais vão oferecer estabilidade, segurança, né, paz, tranquilidade, porque é um corre-corre, é um rala-rala para obter o que a gente quer. Vai tentar desenvolver uma mente satírica para obter samadhi, né? Eu passei 30 anos meditando, quando eu pensei que eu já estava para desistir, eu falei, vou desistir, aí minha mente começou a se tornar satírica. Vai desenvolver uma mente para essas coisas, né? Uma trabalheira danada, meditação, silêncio profundo, isso e aquilo. E depois, quando você obtém, você vê que o problema foi 10, 20, 30 anos para desenvolver uma mente mais meditativa, e depois você deve lidar, se dar conta de um outro problema secundário, como manter aquela mente meditativa. Como manter aquela mente meditativa. Porque os gunas estão sempre no fluxo de mutação, condicionando os estados da mente. Então a gente não pode depender de nenhum estado da mente. A gente precisa desenvolver uma mente mais contemplativa, mas não necessariamente para criar um samadhi no qual o meditador e os objetos desapareçam. Ramana Maharaj dizia constantemente, porque em torno a ele as pessoas costumavam entrar em samadhi muito mais facilmente, ele dizia, não dê muito importante para o samadhi, não fique querendo entrar em samadhi, ok? Eu quero que você fique alerta, presente e ouça com atenção os meus apontamentos e faça essa inquirição: quem sou eu? O que sou eu? O que existe por trás dessa mente? O que é o arrancar? O que é o ser? Entendeu? Então, como nós podemos ver, os gunas irão configurar essa prisão, irão amarrar o indivíduo, tanto no nível da vida física, mundana, material, como na vida também espiritual, sutil, né? Tudo isso nós vimos. Swami faz a analogia, que eu gosto dessa analogia da Swami, é que você não pode simplesmente renegar ou simplesmente negligenciar, né, os gunas e o seu corpo, mente e sentidos, porque sem ele você não irá se libertar do samsara. E aí ele faz essa analogia de uma fruta, né? Tem duas versões dessa analogia. Uma é que a fruta ela precisa amadurecer. E se a gente cortar a fruta ou descascar a fruta, o processo de amadurecimento acaba e a fruta fica muito ruim, né? Se vocês já experimentaram, pega uma laranja, um abacate que tem que amadurecer, um abacaxi, corta ele, já era, ele não amadurece. Então você tem que preservar o arrancara, a casca, tem que preservar ele. Você não pode renegar ele antes do tempo, prematuramente, porque a casca vai cair por si mesmo. A maturidade é quando a casca, o arrancara, ele é visto como uma casca que já não me serve, que agora ela se tornou um problema. É como um bebê que deve deixar o útero materno, mas não quer sair. Ele vai morrer lá dentro, porque o útero materno já serviu o seu propósito. Então, essa casca, ela precisa ser compreendida assim como ela é, o arrancar, ela é necessária neste processo, até que já não seja necessária. O pessoal vai por aí dizendo, abandona a busca é o problema, né? Tudo mal entendido, né? A casca foi muito útil. O amadurecimento da fruta, né, que seria, no caso, o nosso mumukshvatva, a nossa maturidade interior, né, é necessária. O arrancar é totalmente necessário. No final das contas, você abandona a identificação com o arrancar, do mesmo modo que você descasca uma banana e descarta a casca da banana, ao invés de comer a casca junto com a banana, né? Você vai dizer, não, essa casca aqui serviu tanto, eu sou tão grato por essa casca que amadureceu a banana, que agora eu vou comer também a casca, né? Não, é saber o que você pode fazer, né? Com esses gunas, com esse arrancara, e o modo qual nós precisamos deixar essa casca para trás, porque senão, sem fazer isso, a gente não obtém
esse tal do moksha, né? Dessa libertação da problemática humana, né? É como o indivíduo na Olimpíadas que faz o salto de vara, ele quando chega lá em cima, ele precisa abandonar a vara, né? Se ele segura a vara, ele vai derrubar, né, a barra, né? Então você usa aquilo e depois você abandona. Então assim são com todas as sadhanas, assim é com a identificação equivocada com o nosso arrancara. Então, não pense que a mente precisa ser assassinada, o ego tem que ser destruído, que o mundo deve ser escapado, você deve escapar do mundo. Não, o mundo é a oportunidade que nos foi dada. Olha, eu acabo sempre falando demais e hoje com a presença do Tassiano, eu fiquei ainda elaborando mais e mais e mais em torno desse tema que a gente já viu tão, né, profundamente, né, nos últimos meses. A gente vai terminar esta summary na semana que vem, Shwara permitindo. Om Purnamada Purnamidam Purnamudachyate Purnasya Purnamadaya Purnamevavashishate Om Shanti 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 Om Namastê, obrigado. Saudações. Eu quero aqui deixar um pequeno testemunho. Através do estudo do Vedanta, com os ensinamentos sendo esclarecidos especificamente pelo professor Arlindo Nagar, foram canceladas em mim algumas noções que eram relacionadas com a ideia que eu tinha a respeito de alcançar algo que representasse uma grande realização espiritual. Então o Vedanta fez com que, pela compreensão, a minha mente ela abandonasse o papel de buscador espiritual. E isso para mim foi um marco inicial para uma outra relação com o processo de desenvolvimento espiritual, do qual, saibamos disso bem ou mal, é um processo que fundamenta a vida de todos nós. E eu digo isso para estimular todos aqueles que chegam no Vedanta Brasil e entendem que podem se beneficiar da profunda imersão direcionada para o autoconhecimento que é promovida nesse grupo de estudos, que é um grupo que existe graças ao trabalho altruísta do professor Arlindo Nagar, suportado também pelo trabalho voluntário de pessoas que contribuem para a manutenção do grupo de diversas maneiras. E entre as várias formas de contribuir com esse trabalho, as contribuições regulares em dinheiro, elas são necessárias. Então, se você se beneficia do trabalho desenvolvido no Grupo de Estudos Vedanta Brasil, faça uma contribuição. Qualquer quantia é muito bem-vinda. As informações para transferências em dinheiro ficam disponíveis na seção Avisos do nosso grupo no Facebook e serão colocadas na descrição desse vídeo aqui também. Namaskaras.